Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Hoje é terça-feira santa, 30 de março de 2021. Nós estamos na Semana Santa. Hoje, às 18 horas, no Salão Social, nós temos um momento com os homens, a celebração eucarística com os homens. Nesta Semana Santa, em que vivemos de modo mais intenso a experiência do luto, da morte, da dor de Jesus e de tantos irmãos e irmãs que são dizimados pela Covid-19. Também as nossas memórias históricas, na data de hoje, em 1870, os homens negros nos Estados Unidos conquistam o direito de votar. Também na data de hoje, em 1919, é o lançamento por Mahatma Gandhi da greve geral contra o colonialismo inglês na Índia. E o evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 13, os versículos 21 ao 33 e depois do 36 ao 38, que diz: Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabia de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: É aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, faça-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo eu estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o contexto do evangelho de hoje é a última ceia, que no evangelho de João consiste propriamente do gesto do lava-pés. Havendo uma mesa, Jesus se levantou da ceia e começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus apenas terminou de lavar os pés dos discípulos e disse: se vocês compreenderem isso, serão felizes se o fizerem e colocarem em prática. Desta maneira, a traição se torna o assunto principal. Esse procedimento literário se chama inclusão. No caso, o tema da traição inclui o tema do lava-pés e chama a atenção para um assunto considerado importante, justamente a traição. Judas está fora da bem-aventurança de quem sabe e faz essas coisas, como lá em João 13, 17. Essas coisas são o serviço que é o resumo das bem-aventuranças. Ao contrário, ele está dentro das maquinações e maldições do discurso, quando diz: ai de vós. Os sinóticos são mais explícitos.
Ai daquele homem que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. João insiste que Judas é um dos discípulos. Entre Jesus e Judas há uma relação de intimidade, que mastiga o meu pão. Justamente ele com quem Jesus compartilha o pão é o filho da perdição. Uma maneira de dizer o filho perdido. Mas quem é que o pai procura senão o filho perdido? A traição de Judas é predita para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. A traição de Judas é lugar da revelação da fidelidade de Deus, que não volta atrás no seu amor. Em Judas está representado o cume e o acúmulo do mistério do mal. O nosso lado sombrio, opaco, pecaminoso. Aquele nosso lado que não queremos ver nem admitir, a nossa tragédia. Ao mesmo tempo, por pura graça, está presente a humildade de Deus, a humilhação que o amor, a graça, o perdão. A nossa salvação, rejeitar o amor do Filho e do Pai significa perder a própria essência de filho e de irmão. Mas o amor acolhe essa própria rejeição, transmudando-a em reconciliação, em redenção, em salvação. A traição de Judas mostra a importância de Deus diante da nossa liberdade. Faz pensar na aparente e vistosa que acontece na nossa vida quando nós nos deixamos levar pelo desejo do pecado, mas e também na capacidade ou incapacidade de perceber a questão moral, de quanto mal tantas vezes se avizinha de nós, né, e até parece vencer na nossa vida como se fosse algo bom. Na vida e na história humana, não só como acontece isso tantas vezes, nós vemos não só no presente, mas como fazendo memória da história, nós vamos ver quantas vezes o mal parece sobressair e vencer. Mas Deus é aquele que vence, aquele sempre que dá, podemos dizer assim, a última palavra, a palavra da vitória. João nos mostra que a luz vence as trevas, justamente deixando-se domar por elas. A fraqueza de Deus é a única força capaz de libertar a liberdade do ser humano, para que ele possa amar o amor amante e assim viver o amor que humaniza e nos torna irmãos cristãos, nos torna filhos e filhas de Deus. Que nós sejamos capazes de amar e amando que nós nos perdoemos e perdoando que nós construamos a verdade do Evangelho de Deus na nossa vida. E que isso aconteça a partir da nossa solidariedade com os que sofrem, com os que temem, com os que se dedicam, com os que lutam para vencer o poder do mal caracterizado Covid-19 que nós vivemos. Que Deus te abençoe, que você fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.